Bom, já deve estar gravando, está demorando aqui um pouquinho para receber o sinal de retorno. Tudo bem, enquanto não aparecer o sinal de retorno, eu fico meio na insegurança se está realmente gravando ou não. Pronto, agora sim. Então, olá pessoal, boa noite. Vamos então fazer a nossa live, né, por essa questão emergencial de não podemos ter aula presencial, sobre resistores, a nossa primeira aula sobre resistores. Então, lembrando que essa aula termina na semana que vem, tudo indica que com o experimento presencial na semana que vem, vocês já estão reservando, inclusive, os horários para o laboratório, que está num link lá no site. Alunos regulares deve estar lá, reserva de laboratório. Clica lá, põe o nome do grupo e o horário que vocês podem usar à vontade o experimento. Já vão saber o que tem que fazer, vão testar, vão brincar e tudo mais. E nessa mesma sexta-feira a gente tira as últimas dúvidas. Eu sugiro que vocês cheguem ao laboratório com o relatório, vamos dizer, pré-pronto, tira as últimas dúvidas, algumas vão tirar agora já, faz outro formato e na segunda-feira submete o relatório em grupo, tá? Já dividimos os grupos, no Moodle. Tá? Então, aquela regra que entre mesmo um grupo de 4, mas assim, os 4 devem submeter o mesmo relatório. Por quê? Para os 4 receberem o feedback, para os 4 registrar no Moodle e tudo mais. Então, é uma maneira que eu uso, uma maneira simples de trabalhar com o Moodle. Tá bom? Então, vamos lá. Dúvidas sobre resistores. Como é que foi? Chegaram na aula até que parte? Como é que está a aula aí? Deixa eu até abrir a aula aqui já, né? Para poder ver. Professor. Oi. Eu fiquei com uma dúvida na parte de calcular incerteza. Ótimo. No relatório, vou dar o exemplo do relatório. No caso do relatório, você dá a faixa de cores, certo? Do resistor. Como é que é? Tá, eu dei as cores, sim. Aí você vai achar e depois você vai ter que... você usa o fundo de escala também para fazer o cálculo das incertezas, não usa? Ou sim, não? Sim, a incerteza instrumental. Aí, calculando essa incerteza instrumental, no caso... todas. Aí depois você some, vai tirar a média para você calcular Não, peraí. São várias coisas diferentes. Estou só abrindo aqui o site para ver se ele responde. Tá. São várias coisas aí diferentes. Vamos lá. Primeira informação é o código de cores. O fabricante produziu, botou as cores e te entregou. Então, essa é uma especificação que vem do fabricante. Então, ele tem, como são 4 cores, são 2 algarismos significativos, nesse caso é o 68, uma potência de 10, que é 10 ao quadrado, então é 2, e a quarta cor é aquela tal da tolerância, porcentagem. Então, você tem 68 vezes 10 ao quadrado, ohm, com 5% de tolerância. Isso é o que fala o fabricante. Especificação do fabricante. Bom, o projeto está exigindo um intervalo, eu não sei agora de cabeça, lá entre 6.670 e pouco, até 6.800 e alguma coisa, que nesse intervalo ele aceita resistores. Fora do intervalo, não aceita. Então, qualquer resistor fora desse intervalo tem que ser rejeitado, porque não serve para o projeto. Se você comprar, ele vai falar, olha, esse aqui sobrou, e se você montar o equipamento com esse, vai dar errado. Então, não é uma boa ideia. Então, primeira informação, especificação técnica do fabricante. Segunda, especificação ou exigência, vamos dizer, técnica do projeto. E terceira, o que você vai fazer agora? Você recebeu um lote. Tá. Então, agora você vai caracterizar estatisticamente esse lote, calculando o valor médio, variância, desvio padrão e, finalmente, a incerteza. Então, são 3 informações, vamos dizer assim, diferentes. Uma do fabricante, uma do projeto e uma que você vai tirar, entre aspas, aqueles dados que eu passei,
que é uma informação estatística. Do fabricante não tem que calcular, só os 5% se você quiser saber isso em on. Do projeto, não tem. Eles querem isso, ponto final. Não sei porquê, mas eles querem isso. Eu quero ver agora se o meu lote atende o que eles querem. Então, aí começa o trabalho de vocês. Tá? Pegar aqueles 100 valores, calcular o valor médio, calcular a variância, calcular o desvio padrão. Mas o desvio padrão é uma informação que diz apenas como que os dados diferem entre si, ou como que eles dispersam em relação à média. Alguns são maiores do que a média, outros são menores do que a média. Quem mede quanto eles são maior ou menor, quem caracteriza essa dispersão, é o desvio padrão. Tudo bem até aqui? Sim, professor. Tranquilo. O som está meio baixo aí, mas vamos... Deixa eu comentar o meu aqui, mas vamos lá. Tá, então, quase falando. Só que você mediu. Você usou um instrumento de medida. E o instrumento de medida não é perfeito. Ele também tem limitações. Se ele tem limitações, quando você mede, aquilo que você vê no display também é limitado. Porque é uma informação que veio daquele instrumento, que é um instrumento limitado. Mais ou menos como eu, que sou míope. Se eu descrever alguma coisa que aconteceu meio longe, eu não vou ver alguns detalhes. Por quê? Porque eu sou míope. Tá? Então, a minha narrativa vai ser uma narrativa míope, uma narrativa sem alguns detalhes, porque eu não enxergo bem de longe. Eu tenho uma limitação. Tá? Então, o meu instrumento de medida também tem limitações. Então, quando ele te fala, olha, 6,85 kΩ, você não pode acreditar que é exatamente 6,85. Mas é em torno disso. Quanto em torno disso? Bom, vamos perguntar para o instrumento agora. Vamos perguntar para o manual do usuário. Vamos perguntar para o fabricante do ohmímetro. E ele especifica que é, dizer, naquela escala de 20 kΩ que nós estamos usando, essa incerteza instrumental é da ordem de 0,8% do que você está vendo no display, mas, se eu não estou errado, 2 vezes a resolução. 2 ou 5, eu nunca sei de cabeça aqui. Tá? Que é 10. 2 vezes, se eu não me engano, 10 ohms. O D é 10. Tá. O que é isso? Isso significa o seguinte: o teu instrumento de medida, ele é um objeto físico, ele tem limitações, ele tem um número de displays, ele tem uma eletrônica finita, ele tem todo um processo que trava o valor. E ele não tem sensibilidade para enxergar coisas, no caso aqui, resistências muitíssimo baixas. Ele não pode falar 6,8592641. Pô, peraí. Com quantos algarismos? Ele te fornece com 3 só. 6,80 e algo, ponto final. Então, essa limitação é porque o instrumento é limitado. E por que ele tem essa limitação? Porque ele tem uma certa eletrônica nele. Aí por que não é melhor? Porque você comprou um baratinho. Se você comprar um de maior qualidade, ele pode te dar um algarismo a mais. 1 ou 2. Então depende de quanto você quer pagar. Se você quiser comprar um voltímetro simples, você não vai ter alta resolução, tá? Então tem limitação. Qual a limitação? Ele te fala 0,8% mais ou menos 2D. E nessa escala de 20, nesse fundo de escala de 20 kΩ, esse D vale 10 ohms. Tá? Então, o que você enxerga tem essa variação em torno desse valor. Isso, eu digo que é a incerteza instrumental. Se você mede uma vez, essa dúvida já existe. Essa incerteza existe. Tá? Então, repara que tem duas fontes de incerteza. Ao você medir uma vez um valor, ele já tem incerteza instrumental, que geralmente o teu manual de instrução fornece. Se não fornecer, depois eu falo, tá? Mas vamos pegar do manual de instrução, aqueles 0,8% mais 2D.
essa é, vamos dizer assim, a origem instrumental da tua dúvida, da tua incerteza, da tua não confiança absoluta naquele número. Então, essa tua dúvida, essa tua incerteza já está sendo caracterizada e explicada. Olha, como o instrumento é limitado, a limitação vale tanto, eu tenho essa limitação. Então, eu vejo esse valor, mas ele pode significar um intervalo um pouco a mais, um pouco a menos. Por outro lado, se você mede várias vezes, você observa que os diferentes valores podem ser um pouquinho diferentes um do outro. Tá? Então, você tem agora uma outra diferença entre os valores. Então, num conjunto de valores, eles diferem entre si. E você pode definir um valor médio e uma dispersão em torno da média, que é o que você calcula como desvio padrão. Então, eu tenho o desvio padrão, que tem uma origem na diferença dos N valores medidos, e esse certeza experimental, que tem origem em como o instrumento é feito. Como é que eu junto isso? Tá? Eu vou juntar naquela raiz quadrada de desvio padrão ao quadrado mais incerteza instrumental ao quadrado. Tudo bem até aí? E essa raiz quadrada é o que eu vou chamar de incerteza experimental, porque ela considera o instrumento de medida e considera também a diferença entre as várias medidas. Tudo bem até aqui ou não? Tudo, professor. Então, vamos dar um passo um pouquinho a mais agora. Vamos sofisticando. Vamos dar alguns detalhes mais. Eu falei que eu estou usando a estratégia do manual do usuário lá, do fabricante. Mas não é todo mundo que tem um manual guardadinho, né? Nem que consulte o manual. Você pega o instrumento e lê e ponto final. Acabou. Acha que... Não, você não tem essa informação. Então, o que acontece se eu não tiver o manual do instrumento na minha mão? Se eu não tiver informação do fabricante? Como é que eu defino, como é que eu atribuo um valor para a incerteza instrumental? Bom, eu vou usar uma outra regra agora para malandragem. Se aquele número do display, 6,85, está estável, esse 685, ele pode variar, vamos dizer, eu vou enxergar 6,85 no display sempre que chegar um sinal ali do valor de 6,845 até 6,854. Esse intervalozinho, qualquer valor que tiver entre esse valor, quando você escreve com 3 significativos, ele vai para 6,85. Então, o 685 é um intervalozinho. De quanto? De, grosseiramente, metade da menor divisão. Se a divisão se eu tenho 5 centésimos de alguma coisa, essa metade da menor divisão é meio centésimo, 5 milésimos. Então, eu atribuiria 0,005. É uma maneira de estimar esse valor quando eu não tenho manual. Bom, isso se o display está estável. E se ele estiver variando? Você olha nele, 6,25, aí fecha o olho, 6,27, 24, 22, 20, pô, está oscilando o último. Caramba, se está oscilando o último, você não vai confiar naquele valor. Ele é um valor duvidoso. Então, você atribui o quê? O teu valor é 6,2, alguma coisa aqui, com um certo intervalo. Quanto? Se variou de 6,20 até 6,24, se variou de 4 centésimos, você vai fazer mais ou menos 2 centésimos. Então, 6,82 mais ou menos 0,02. Então, você vai, por estar vendo que aquele display está oscilando e observando qual que é a amplitude de oscilação, você pega a amplitude, divide por 2 e você tem exatamente não, você tem uma boa estimativa para essa incerteza instrumental. Tá? Então, esse é o caso de você não ter o manual te ajudando. Esse é o caso de você estar olhando ali.
Por isso que eu chamo isso, às vezes, de uma incerteza instrumental atribuída. Porque você que atribui aquele valor, você que define quanto vale. E muitas vezes não é só o display que manda. Imagina você fazer uma medição numa condição estressante, um lugar muito úmido, muito quente, muito barulhento, ou uma sala que está tremendo porque tem um motor do lado, ou tem um cheiro estranho que você quer entrar rápido e sair correndo. Tá? Ou seja, uma situação onde você não vai olhar com calma, ficar olhando para o display, nossa, tá bonitinho, não. Você vai bater o olho e sair correndo. Então, essas condições assim estressantes fazem com que aquele número que você escreveu não seja tão confiável assim. Poderia ser diferente aquele número, se você tivesse ficado mais tempo, olhado com mais calma, tudo mais. Mas você não teve essa oportunidade, você teve que bater o olho e acabou, uma vez só. Então você pode atribuir e falar, olha, eu vou escrever esse número, porém eu vou atribuir uma incerteza de 1 centésimo, 2 centésimos, sei lá de quanto. Tá? Então, você, como usuário, é a melhor pessoa para saber quão fácil, quão difícil foi aquela medição, em que condições, então você define aquele valor. Tá bom? Então, você pode usar o do manual, boa, se você tem manual, se você guardou o manual, se você lê o manual, ou tirar dos próprios dados uma solução de emergência. Bruno, eu fiquei na dúvida porque me perguntaram isso também. Eu achei que era. Por isso que eu falo se é 2D ou 5D. Mas não vai mudar em nada o parecer não, tá? Se você botar 2 ou 5D, o número vai ser o mesmo no final. Então, sinceramente, eu não sei se o que eu medi foi exatamente o que eu subi recentemente aí no sistema. Mas a ideia mesmo. O professor, quando você dá o exemplo, nos exemplos, né, medindo a incerteza instrumental, você usa 5, mas o que você disponibilizou tá 2. 2D. Então o medidor que eu usei é um pouquinho pior do que o manual que eu disponibilizei. Aí eu tenho uma dúvida. No vídeo que você explicou lá sobre a incerteza experimental e a parte mais da incerteza instrumental, né? Você coloca que a incerteza instrumental a gente pode pegar um valor, porque eles são muito parecidos, né? Se eu olhar os 100, vão ser valores muito próximos da incerteza instrumental. Eu pego esse valor, eu escolho um valor, né, médio, e divido pela raiz dos números. Tá certo, né? Não, peraí. Isso eu queria falar agora, tá? Então vamos lá. Cada medição tem a sua incerteza. Quando você mede uma vez, você tem pouca informação sobre aquele fenômeno. Tá? Então você tem uma incerteza de um certo valor. Quanto mais você mede, quanto mais você interage com aquele sistema, quanto mais você conhece, menor a sua incerteza, porque você tem mais informações. Tá? Então, se nós medirmos 100 vezes os resistores naquele lote, o meu conhecimento sobre o valor médio é melhor do que de uma medição apenas. O meu esforço de medir várias vezes me dá uma segurança, uma confiança, um conhecimento maior sobre aquele valor do que se eu meço uma vez só. Por exemplo, vamos supor que vocês vão fazer 10 relatórios. No primeiro relatório você tirou 7. Eu posso concluir que você será aprovada com uma nota muito boa? Tá, eu posso ter essa expectativa, mas com uma nota apenas, vai que esse tema é o tema que você sempre soube, já foi até técnica, e você tem experiência não sei o quê. E na próxima aula você vai tirar um 2, um 1. Vai que esse 7 foi uma coisa assim, sorte, esporádica ou coincidência. Então, com uma informação, eu tenho pouco poder de decisão sobre, ou expectativa se você vai ser aprovada ou não.
Agora, se você faz 5, 6, 7 provas, e tua média está em torno dos 7, 7, 6, 5, 4, 7, 8, 9, 10, 7, ou seja, se está oscilando, eu falo, pô, depois de 7 interações, essa aluna está mostrando desempenho 7. Eu acho que vai passar. A minha expectativa é que vai passar. Porque eu tenho muito mais informação, eu tenho mais interações, mais valores. Então, o meu poder de decisão, a minha confiança naquele valor médio é maior. Tudo bem essa ideia? Ok. Então, vamos lá. Mediu uma vez, instrumento. Mediu várias vezes, instrumento dividido por raiz de n. Quer dizer o quê? O meu conhecimento, a minha confiança que aquele valor médio realmente é um bom valor, aumentou. Tá? Porque Professor, eu interagi muito. Oi? então, no caso aí, tipo, você fez os cálculos de todas as incertezas, aí teria que somar essas incertezas e dividir a raiz do N. É isso? Só a instrumental. Entendi. São duas contas, lembra? O desvio padrão, Entendi. que considera... O que é o desvio padrão? Ele pega os N valores, tira a média, a variância e a raiz quadrada da variância. O desvio padrão considera o instrumento de medida perfeito. Ele só avalia quanto que o valor medido é diferente do outro. Mas ele não questiona se o instrumento era bom. Então, o cálculo só do desvio padrão assume que o teu instrumento é perfeito e que, por alguma razão do fenômeno, os valores podem ser um pouquinho diferentes um do outro. O que o desvio padrão te fala é quão diferentes eles são em relação à média. Essa aqui é a dispersão em torno da média. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa, olha só para o instrumento. O instrumento é limitado. Mediu uma vez, a limitação é tal. Mediu 100 vezes, a limitação é essa, dividido por raiz de 100. Então, você vai corrigir o raiz de 100 só no instrumental. Agora, você pega o instrumental dividido por raiz de 100, fechou. Isso ao quadrado, mais desvio padrão ao quadrado, soma, acha a raiz, e aí você tem a incerteza, que considera tanto as dispersões, a dispersão em torno da média, quanto a qualidade do teu instrumento de medida, como também o número de medidas. Olha só, quanto mais informação. A incerteza tem muito mais informação do que só a dispersão, só o número de medidas ou só o instrumento. Ela junta tudo isso. Ela vai fazer uma grandeza com uma qualidade maior. Tudo bem? Ou seja, há um ritual na medição aí. E tudo isso tem uma lógica. Não é porque é bonitinho, porque é feio. Não, não. Tudo isso tem um sentido. Eu tenho um instrumento limitado, eu me esforcei para fazer muitas medições, as medições se apresentaram ligeiramente diferentes umas das outras. E tudo isso eu tenho que considerar. É essa a informação que eu tenho. Agora eu vou escrever isso como um valor médio, mais ou menos uma certeza, com uma certa unidade. Esse é o valor experimental de uma grandeza. Já veja quanta coisa que esses números me falam. Eles me falam, esses valores têm a ver com quantas vezes eu medi, quão diferentes são os valores uns dos outros, que instrumento que eu estou usando, quão bom ele é. Isso não são números, isso aí é uma história. Isso é quando você aprende a conversar com os números, como eu gosto de falar, eles te contam um monte de coisa. Tá? Se você mediu poucas vezes, eu vou esperar uma certeza um pouquinho maior. Por quê? Porque você interagiu pouco com o experimento, você perguntou pouco para ele. É que nem conhecer uma pessoa. Ah, mas é a primeira impressão que fica. Pode ser errada, tá? Talvez você tenha que ter a segunda, terceira, quarta, quinta, interagir várias vezes e falar, putz, essa pessoa não presta. Nossa, essa pessoa é fantástica. Quanto mais você interage em situações diferentes,
Você vai ter respostas ligeiramente diferentes. Você vai entendendo mais quem é aquela pessoa e conhecendo mais. Você vai ter certeza se você interagir com ela todo dia? Não. Certeza absoluta você não tem. No experimento também não. Tudo que você mede tem limitações. Então, o mundo experimental também tem limitações, o mundo de interação física também, então não tem jeito. Por isso que incerteza não é defeito. É uma propriedade importante que te revela quanto você pode confiar naquela informação, naquele número, no nosso caso aqui. Eu confio absoluto, é perfeito. Bom, então você é um péssimo experimentador. Você não pode confiar, você é um fanático do laboratório, você não é um experimentador. Porque toda medição tem limites. Tudo bem? Então, repare que eu quero dizer com isso tudo é que isso é uma coisa lógica, é uma coisa que tem sentido, é uma coisa que não é assim um monte de letrinha ou continha para fazer. Tá? Isso aí tem uma maneira de interpretar. Então, vocês não fazem conta só porque eu sou chato e quero, vamos fazer conta, eu gosto de só fazer vocês sofrerem. Não. Eu quero que vocês entendam que contas são essas, o que elas significam. Como eu falo, que gosto que elas têm, que cheiro que tem, quanto que dói aquele dado. Tudo isso tem sentido físico, tem interpretação. Porque quando você receber um valor experimental para você analisar, você fala, opa, não, acho que tem alguma coisa estranha aqui. Conhecendo o fenômeno assim, esse valor não poderia ser esse. Tinha que ser bem maior. Tá? Então, ou seja, não é um mero decoreba, um monte de continha para fazer. São interpretações que eu acho bastante lógicas, que têm origem, que têm razão de ser. Tudo bem? E olha que estamos falando de estatística, que é uma ciência que sempre trabalha com probabilidades. Tudo bem, mas eu estou tentando conhecer as probabilidades, ou o quanto que eu confio naquela informação. Tá bom? Isso é física experimental 1 ainda. Isso estamos lá atrás, estamos voltando ao primeiro ano. Deixa eu só desligar o som daqui para não atrapalhar. Pronto. Professor, Oi. quando o senhor fala assim, no caso, o senhor mediu 100 dados experimentais, no exemplo para o resistor, é a medição de cada elemento, né? Imagina que eu peguei 100 resistores, eu tinha um lote de 10 mil. Do mesmo valor. Do mesmo valor, um lote igual. Tá. Quer dizer, eu comprei como igual. Sim, sim. Tá? E eu quero verificar se são iguais mesmo, porque eu sou chato, eu quero testar. Então, eu peguei uma amostra desta população de 10 mil, eu peguei uma amostra de 100. E vou medir um por um. Não é o mesmo que eu meço 100 vezes. Eu pego o primeiro, o segundo... Quer dizer, são 100 equivalentes. São 100 que estão especificados com o mesmo código de cor. Positivo. Então, eu pego o primeiro, pego o segundo, pego o terceiro. Eu quero ver se esse número se repete ou não. Aí eu quero, no final da história, caracterizar esses 100 valores na forma experimental. Valor médio, mais ou menos incerteza, com tal unidade. Então, esse aqui é meu trabalho experimental. Entendi. Tá? Bom, agora eu quero interpretar isso aí e tomar a decisão. Se eu vou recomendar a compra ou não desse lote aí de 10 mil resistores. Baseado na minha medição, da minha amostra de 100 resistores. Tá. Por que eu não meço as 10 mil? Porque é muito, pô. Eu pego só uma parte, eu faço uma amostragem. Não vou pegar todos os valores, senão, pô, não acaba isso aí nunca. Tudo bem? Tá.
claro a ideia da coisa? De fazer continha é fácil, fazer continha no Excel, num cálculo é mais fácil ainda. Agora, entender o que está por trás disso é fundamental, mas pode não ser tão óbvio. Então, repare que eu estou querendo dar sentido a essas contas. Não é para decorar, não é para fazer porque mandaram fazer. Não, vocês têm que ser, vamos dizer, um pouco mais ativos, um pouco mais espertos. Vão fazer porque vocês entendem o que estão fazendo. É isso que eu preciso. Isso que vocês precisam. Né? Então, quase tudo que eu falei aqui tem uma lógica. Quase tudo. Tem umas coisas que a gente já tem que aceitar ainda meio sem demonstrar ainda. Tudo bem? Tranquilo isso ou não? Porque ainda estamos na introdução da aula. Isso aí ainda é experimental 1. Isso aí é a parte de revisão. E há uma questão super importante que vocês também passam batido, porque não... isso aí não serve para nada. Não. Espera aí. Quando você define um valor médio, mais ou menos uma incerteza. Você define um intervalo. Então, vamos lá. Vocês pegaram 100 resistores, mediram 100 valores, calcularam média, calcularam variância, desvio padrão, pegou o instrumento, dividiu por isso, escreveu, por exemplo, 6,82 mais ou menos 0,05 quiloohm. Pronto. O que significa esse intervalo? Porque isso é um intervalo que começa em 6,77, nesse exemplo que eu dei, e vai até 6,87. Então, 62 mais ou menos 0,05. O que significa esse intervalo? O que você pode falar sobre ele? O que ele tem a ver com os seus 100 valores medidos? Questão fundamental entender isso. Quando você define um intervalo médio, menos desvio padrão até média, mais desvio padrão, quando você define esse intervalo, quantos valores daqueles 100 que você mediu estão dentro desse intervalo? Todos ou alguns? Vamos lá, vamos interagir, gente. Se você interagir, eu desligo a aula rapidinho. Porque ela fica extremamente chata também para mim e eu acabo com ela rapidinho. E vocês perdem informação. Lamento. Então vamos lá, vamos participar. Alguns, né? Alguns. Porque é a média. Boa resposta. Peraí. Peraí, por quê? Porque se são alguns que estão lá dentro, você está me dizendo que tem alguns fora do intervalo? É isso? Se uns estão aqui dentro, outros estão fora. Sim. Isso faz sentido? Faz, porque não vai ter tipo, você não vai pegar um lote que é 100%, um valor exato todos. Vai ser sempre um que vai estar a mais ou a menos da faixa que você quer. Então pera aí. Então, vamos ver algumas coisinhas aí. Eu peguei um lote de 100, medi os 100. E esses 100, depois de eu fazer contas, foram caracterizados como valor médio, mais ou menos desvio padrão. Vamos fazer uma continha mais fácil? Eu peguei alguma coisa em torno de 100 valores, que tinha que dar 100 alguma coisa. E eu cheguei na resposta, 100 mais ou menos 10. Ou seja, eu medi 100 coisas, 100 massas, 100 tempo, 100, sei lá, qualquer coisa que eu quiser. Posições. Não. E esses 100 valores que eu medi chegaram no valor 100 mais ou menos 10. Segundo, quilograma, não sei o quê. 100 mais ou menos 10. Então eu te pergunto, dos 100 valores que eu medi, quantos que estão no intervalo entre 90 e 110? Ou ainda,
será que eu medi algum valor a mais de 110 ou algum menor do que 90? Repara, esse intervalo que eu estou inventando aqui, 100 mais ou menos 10, veio da medição daqueles 100 valores. Ou seja, eles são consequência daqueles valores que eu medi, daqueles dados. Agora eu pergunto, esses dados todos estão entre 90 e 110? Ou pode ter algum maior do que 110 ou algum menor do que 90? Pode existir um que passou ou um menor. Esse valor que o senhor falou. Pode existir? Pode? Todos concordam? Concordo. É tão lógico assim? Porque é correto, é isso mesmo, está certo. Repara, eu medi 100 valores. Esses valores variam entre um valor mínimo e um valor máximo. Então, eu pego isso, calculo a média, calculo o desvio, a variância, desvio padrão e tudo mais, faço todo aquele monte de conta e defino um intervalo. Então, agora eu vou fazer uma aproximação aqui. Supondo que esses dados seguem uma distribuição estatística que a gente chama de normal, o que é uma distribuição normal? É o seguinte, eu tenho um valor, um médio esse. Diz que a 100. A probabilidade de encontrar um valor 101 é igual a de encontrar um 99. A probabilidade de encontrar um 102 é igual a de encontrar um 98. Ou seja, é uma distribuição simétrica, não é viciada e tudo. Essa distribuição a gente chama de distribuição normal. Que quando você tem muitos dados, a gente chama isso de gaussiana, que vocês devem ter visto lá em Física Experimental 1. Correto ou não? Aquela curva que parece um sino, curva de Gauss. O que essa curva significa? Tá? A área dessa curva tem uma informação. Se você normalizar certinho, vai te falar o seguinte, qual a probabilidade de eu pegar, no caso aqui, um resistor e ele ter valor entre 0 e infinito? Eu tenho 100 resistores. Eu pergunto, pego um qualquer aqui, ó. Falo, qual a probabilidade desse resistor ter um valor entre 0 e infinito ohm? 100%, pô. Não tem como não ser entre 0 e 5. Quer dizer, então, que a área dessa curva equivale a 100%, equivale a 1. Tá? Deixa eu desenhar isso, porque eu acho que vocês estão, não sei, esse silêncio é tão atordoador que me parece que vocês não estão entendendo coisa alguma. Isso me preocupa. Então, eu vou tentar desenhar. Opa, peraí. Sai daqui. Besteira. Quer dizer, quanto mais silêncio vocês fazem, menos feedback eu tenho, menos eu posso ensinar, porque eu não sei o que eu estou falando para vocês, se presta ou não. Então, por favor, assim como vocês gostam de receber feedback, eu também gosto. Então, ó, essa curva de Gauss tem uma carinha assim. Estão vendo aí o gráfico, né? Isso aqui é um valor médio. E ele tem uma dispersão aqui, ó. Essa largura na metade da altura. Se a altura vale tanto, pega a metade da altura dessa largura. Esse valor aqui, esse valor aqui, ó, é x médio mais um desvio padrão. Esse valor aqui, vamos colocar assim, mais uma incerteza. E esse valor aqui é x médio menos uma incerteza. Tá? Então, no intervalo entre esse cara e esse cara, tá?
se eu tenho 100 valores de alguma coisa, no caso resistores, quantos que estão entre esse valor e esse valor? Ou seja, quantos que estão nesse intervalo aqui, ó? Se essa distribuição é uma distribuição normal, se isso é uma curva gaussiana, esse intervalo, x médio mais ou menos uma incerteza, esse intervalo contém cerca de 68% dos dados. Aproximadamente 2/3. Tá? Ou seja, se eu medir 100 vezes, eu devo ter aqui nesse intervalo cerca de 70 valores. Eu devo ter uns 15 maior do que esse número e outros 15 menor do que esse número. Tá? Então, no nosso caso aqui, vamos lá, vamos tentar exagerar aqui um pouquinho. Vamos supor que eu tenho um valor médio 6,82. Então, eu cheguei lá que minha resistência é 6,82. Mais ou menos 0,5 quilôohm. Então, essa escala aqui está em quilôohm, tá? Então, repara, esse intervalo máximo aqui é o 6,87 e esse intervalo aqui é isso menos 0,5, 6,77. Então, a minha gaussiana, ela estaria aqui, ó. Vou tentar desenhar ela mais ou menos. Ela tem o pico no valor médio e tem esses pontos aqui de inflexão. Lembra da inflexão? A derivada primeira igual a zero, derivada segunda igual a zero, aquelas coisas todas, cálculo 1, é esses pontos aqui, ó. Tá? Então, esse tamanho aqui, ó, é a minha incerteza. Mais, vou para cá, é o que vale aqui, ó, esse cara aqui. Valor médio, mais ou menos a incerteza. Tá? Então, vamos lá, eu tenho 100 resistores. Se eu tenho essa distribuição, se eu tenho esse histograma que descreve as minhas medidas, será que eu medi algum resistor, por exemplo, com 6,75 quilôohm, ou seja, que estaria aqui, ó? Será que eu medi algum com 6,90 quiloohm, que estaria aqui? Do meu lote de 100, existe algum menor do que 6,77 ou maior do que 6,90? A resposta é óbvia. Sim, claro que tem. Desses 100 que eu medi aqui, ó, assumindo uma distribuição gaussiana, cerca de 2/3 dele estão aqui no meio. Aqui eu tenho 1/3 fora, então eu tenho aqui 1/6 para cá e aqui 1/6 para cá. Aproximado, tá? Quer dizer que é como se eu tivesse desses 100, cerca de, vou chutar aqui, ó, 68 aqui no meio. Eu tenho aqui 16 aqui a mais e tenho 16 a menos. Pronto, tem 100 valores. Se eu não errei a conta, é isso. Tudo bem? Então, um intervalo definido por um desvio padrão, deixa eu voltar aqui, contém parte dos dados, não todos. E essa informação é fundamental, porque vocês vão comparar este intervalo que vocês determinarem experimentalmente com a especificação do projeto, exigida pelo projeto. E também com a especificação do código de cores. E é essa interpretação que eu quero que vocês façam. E a partir daí falem, não, eu vou recomendar ou não vou recomendar a compra desse lote. Como eu falo, não é uma questão de opinião, de ideologia, de mimimi. É de interpretação.
Se você quer falar com base em alguma coisa, entenda o que é essa alguma coisa. Não é assim, eu gostei desse número, vou comprar. Não, não é assim, não. Isso é uma estupidez. Tá? Com base nesse argumento, eu vou recomendar a compra ou a não compra. Tudo bem. Isso é... Tá? Então, essa é a tarefa de vocês. Recomeçar a aula, pelo jeito, porque vocês estão muito cru ainda. A impressão que eu tenho é que poucos já fizeram a aula. Vocês estão chegando aqui querendo uma aula tradicional, onde eu vou ensinar passo a passo, e vocês vão estar sentadinhos, passivos, quietinhos na cadeira. Não, não, não. O mundo está mudando, vocês estão nesse mundo, e se não mudarem com ele, vocês estão mortos. Né? Então, voltem para a aula, comecem a aula novamente, entendendo esses detalhes, porque vocês têm mais uma chance na sexta-feira que vem, no laboratório, para executar o experimento em 1 hora, que é a hora reservada, e tirar as dúvidas, para me entregar o relatório. Se você esperar que eu faça isso por você, lamento, volte o ano que vem com outro professor. Tá? Então, eu não vou dar essa aulinha tradicional, onde vocês dormem na sala de aula e acham que estão aprendendo. Não. Se vocês não derem um passo também, tá? Se não fizerem um esforço também, porque eu já fiz muito esforço para produzir essa aula, se vocês também não se esforçarem, a coisa não vai andar. Então agora, a minha parte eu faço. Falta de vocês. Ter dúvida é totalmente natural, eu fico contente quando vocês perguntam, quando falam. Mas silêncio é uma coisa muito preocupante. Particularmente que nós estamos na primeira aula e eu estou falando de coisas de Física Experimental 1, e vocês todos já foram aprovados, já deveriam ter uma boa noção do que está acontecendo e já poderiam ter perguntas bem mais elaboradas. Mas parece que vocês estão totalmente crus, nunca viram esse assunto. Tá? Opa, alguém acordou? Bruno, no caso da gente poder ter alguns valores que o valor medido está fora da esfera exigida, mas se somarmos a ele o erro mínimo ou o erro máximo, ele passa a estar dentro. Não, não, você está fazendo aqui uma matemática. Espera aí. Quando você calcula aquele intervalo, valor médio, mais ou menos a incerteza, e essa incerteza já contém desvio padrão e a incerteza instrumental, esse intervalo que você calculou, por exemplo, 6,82 mais ou menos 0,05, esse quilômetro, esse intervalo já tem tudo considerado. A incerteza do instrumento, a variação das medidas. Você não tem que somar mais nada nem diminuir mais nada, já acabou. Esse intervalo tem tudo. Então não vai fazer agora aquela matemática, não, e se eu juntar aqui, se eu fizer isso? Não, não, está tudo feito já. Então, não complica. Você tem essa informação, você tem um intervalo, e você sabe que esse intervalo não contém 100% do que você mediu. Ou seja, você mediu coisas maiores do que o intervalo mais alguma coisa e outras coisas menores do que o intervalo menos a incerteza. Tá? Então não tem que... E se eu somar? E se eu... Não. Isso aí sei lá, você está querendo buscar uma coisa sem sentido. E você já fez isso quando fez essas contas. Você já tem o intervalo, acabou. A sua informação é aquela. Interprete. Você está querendo ir, não vou sair pelo lado. Não, não sai, encara ela. Você tem um intervalo e com certeza você vai observar que alguns valores estão fora do intervalo. Seja para mais, seja para menos. Sorria, porque isso é normal. Isso é estatística normal. Isso é mundo real. Você está provavelmente correto. É isso que vai acontecer sempre que você medir e tirar a média e calcular a incerteza. Sempre tem valores fora do seu intervalo. Por quê? Porque o intervalo não diz que tudo tem que estar lá dentro, mas a maioria. Quanto essa maioria, depende se a distribuição é normal ou não. Já entra uma estatística um passo além, que eu não vou entrar ainda nos detalhes. Tá? Então, você pode ter alguns valores
que estão estão fora desse intervalo. Mas não tem que somar o erro mínimo, achar uma compensação, não fazer... Não faz essa procurar coisinha assim para justificar. Não. Vai direto ao assunto. Tem um intervalo. Pode ter coisa fora. Tá? Então, se você interpretar corretamente essa informação estatística, valor experimental de uma grandeza, você conclui tudo certinho. Só que tem que entender o que significa o valor experimental de uma grandeza. E ao comparar com outro intervalo, que é o do projeto, você fala, opa, recomendo ou não a minha compra. Tá? Então, organiza assim, o raciocínio e não fica procurando essa, mas se eu somar com esse, mas se eu somar com metade desse, nossa, não. Isso é... Você está tentando buscar uma explicação assim, no nada. Está fugindo do problema. Tá, você já resolveu o problema, já calculou o intervalo, já tem informação. Falta agora encarar a interpretação. Chega de conta, interpreta. O que significa? E toma a decisão depois. Tudo bem? Então, ó, não tenham medo de pensar, não tenham medo de entender, porque isso é compreensível e vocês são, obviamente, capazes de entender. Porque tudo isso tem um sentido, tem uma lógica, tem uma interpretação, não digo fácil, mas tem uma interpretação, pelo menos. Que com o tempo vai ficar cada vez mais clara, mas repara, eu não estou falando de nada mágico, não estou falando de nenhuma conta fantástica, nenhum elemento matemático, não. Estou falando de continhas, soma, subtração e divisão, multiplicação, média, desvio, incerteza, uma raiz quadrada, pronto, massa de conta. Mas esses números têm sentido, esses intervalos têm sentido, têm interpretação. E fazer conta e não olhar para a interpretação, lamento, não vai servir para muita coisa. Se você não interpretar aquele número, melhor não ter calculado. Para que você perdeu tempo? Botar o X na posição correta? Acabou. O mundo profissional não é assim, não. Se você não interpretar, você não vai ter nem onde colocar esse X. Então, interpretem. Eu digo, conversem com os números, sintam o que eles têm a falar, sintam o cheiro, o gosto. Os números são bastante comunicativos. Esses intervalos significam que eles querem falar algo. Escuta o que eles estão falando. Tá? Para isso, preciso estudar um pouquinho. Pelo menos isso, com atenção. Se botou o vídeo em 2x ou 4x, não entendeu? Põe ele em 1x e assiste de novo. Se lê muito rápido, lê de novo. Uma hora vai ter que entrar. Ainda estamos falando de coisas bem simples. E óbvio que vocês são capazes. Isso se não fosse, não estariam aqui. Então, essa questão eu nem discuto. Sim ou sim, vocês são capazes. Tem que só acreditar talvez um pouquinho mais em vocês e esforço. Um pouquinho só, tá? Não muito. Não estou falando de nenhuma equação diferencial. Não. Nada disso. Estou falando de uma coisinha basicona, que é uma lembrança do semestre passado, do ano passado, que foi um ano difícil, não tenha dúvida. Vocês fizeram um ano de laboratório sem nunca ter visto laboratório. 1 ou 2 anos, não sei, foram 2 anos de pandemia. Não tenha dúvida que foi complicado. Mas esse tema ainda é um tema simples. E é um tema do dia a dia. Ontem nos saiu uma pesquisa eleitoral que tem lá, os candidatos têm tantos % de intenção de votos. Mais ou menos uma margem de erro. Você tem uma incerteza. E eu confio naquela pesquisa com 95% de chance.
Isso é dia a dia, isso aconteceu ontem aqui na Datafolha. Então, nós estamos falando de coisas, e o mesmo acontece no LHC, que também, quando falar, a partir de estar aqui, tem certeza? Você mediu o desvio padrão? Quantos desvios padrão? Eu coloquei 5 desvios padrão. Para ótimo. Então, você precisa de dados e interpretar esses dados. Então, isso é nosso dia a dia profissional ou até de cidadão. Então, isso é super aplicado em muitíssimas atividades. Certo, pessoal? Mais alguma pergunta ou podemos já encerrar por aqui? Então, vamos encerrar. Lembrando que sexta-feira que vem, vejo vocês no laboratório para executar esse experimento, essas medições e discutir os últimos detalhes do relatório. Tá bom? Então, deixa eu parar a gravação agora. Então, estamos parando aqui.